A outra... Bom, começando, gravando, então, a partir de agora, a aula de mercado de capitais, 21 de setembro de 2021. Presentes até agora, Milena, Cassiano, Jéssica e eu. A outra aula já está no SIGA, tá? Da análise de investimento, já coloquei lá. E os colegas que não apareceram aí, se vocês têm contato no grupo, mandem eles assistir a aula lá, por favor. Podem assistir também direto lá no YouTube, se quiserem. Mas está no SIGA já. Tá bom? Vamos ver se mais alguém entra. Bom dia, Kawara. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Como é que foi de férias? Foi bem. 2 semanas de férias, né? Nossa, é mesmo. Então, gente, até na outra aula eu falei, no dia 12 de outubro, vai cair numa terça, nós também não vamos ter aula, e no dia 2 de novembro também. Então, essas aulas das terças nesse semestre estão prejudicadas por conta de 4 feriados. Daí a importância de vocês, eu acho que vocês tiveram tempo de ir avançando na leitura lá, principalmente dos slides, e eu não sei até que altura vocês foram, então não sei nem o que passar hoje. Eu acho que eu vou passar lá nos slides e vou dizer, gente, o que vocês não entenderam disso aqui? Entenderam tudo? Então tá, então vamos avançando. Mas deixa eu falar um pouco sobre o momento atual, as bolsas, os mercados. Esse mês está complicado. Desde a segunda metade de maio, segunda quinzena de maio, os mercados começaram a dar uns... Mas é a renda variável, né? A bolsa hoje, ontem fechou em 108 mil pontos. Agora, nesse exato momento, vamos ver. Está subindo um pouco hoje, 0,8 de alta, 0,9 de alta. É que ontem foi a chamada segunda-feira da sangria, né? Os mercados todos despencaram ontem. A nossa Bovespa caiu mais de 2%, a minha ação caiu mais de 4%. Haja sangue frio para aguentar esses solavancos aí. Mas ontem também é porque foi feriado na China e no Japão. E a China tem um problema lá daquela gigante do mercado imobiliário que ontem deveria ter pagado alguns bilhões de dólares de juros de dívida que ela tem pelo mundo afora, com os fundos, etc. E ela deu calote. Isso abalou os mercados, né? E tem outros fatores aí. No caso do Brasil, tem a nossa crise hídrica, a ameaça aí de apagão energético, tem a turbulência política que incomoda, as reformas no avanço. Tem uma série de fatores aí que estão botando as bolsas, agora 109 mil pontos, lembrando que antes de maio a bolsa já estava com 127 mil pontos, isso dá quase 20% de queda aí nesse período aí. E renda variável, né? Sejam bem-vindos. Quem mais chegou aí? Cassiano, Kawara, Jéssica, Milena. O que vocês acham, então? Eu vou avançando, passando rapidamente nos slides, vocês me mandam parar onde vocês tiveram dúvidas. Tem uns slidezinhos aí que eu gostaria de comentar, particularmente, porque eu coloco as coisas nos slides muito resumido, e para mim está tudo muito claro, mas eu não sei se vocês captam a mensagem. Pode ser, professor. Vai passando o slide, se a gente tiver dúvida, a gente te pede para dar uma freada. Tá, eu avancei, eu pego, alguns professores vão passando o material base, vão passando por partes, né? Eu já pego e lanço tudo de uma vez, porque depende do tempo individual de cada um. Quem tiver mais tempo, puder avançar mais, até a metade, até quase o final, ótimo. E aí, na medida em que as dúvidas vão aparecendo, se vocês me acionarem, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail,
E muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Então, eventualmente, eu posso ou responder pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ou se for uma coisa um pouquinho mais complexa, eu posso gravar um videozinho de 10 minutos, tá? E colocar lá no Siga e todo mundo tem acesso. Ó, dúvida que me foi apresentada, essa aqui. Aí eu explico a coisa e coloco lá para todo mundo. Lógico que eu não vou dizer de quem que é a dúvida, né? Porque muitas vezes o pessoal fica constrangido, isso aí deve ser uma coisa muito básica, eu não vou perguntar. Para mim, podem perguntar que a identidade fica preservada, tá bom? Deixa eu abrir o slide lá. Antes de ouvir, Oi, pode falar. antes de começar a aulinha, eu só queria dizer, eu não me atentei com Laura, eu tinha baixado os materiais e não tinha visto que ontem tinha uma atividade para entregar. Eu já fiz ela e já respondi, estou enviando um e-mail agora. Não, mas não tem problema, Kawara, pode mandar. Era até ontem, né? É Era que eu... até ontem, mas eu não tinha aberto o sistema. Como eu tinha baixado todos os materiais, não me atentei, não vi ela. Uhum. Era sobre dividendos, né? Tá? Mas eu fiz ela Eu agora. coloquei uma dividendos lá nos slides, vocês vão ver que está um pouquinho mais à frente. Eu já coloquei de propósito, porque daí vai exigir que vocês leiam lá. Porque não adianta, eu até recebi já algumas respostas, não adianta ir lá nos slides e replicar o que eu coloco lá sobre dividendos. Não é essa a intenção, né? Porque daí, só para entender dividendos, tem que ter lido lá tipos de ações, ações ordinárias, ações preferenciais, algumas recebem mais dividendos, outras menos, tem que ter passado por aquela parte lá daquele exemplo que eu criei sobre um exemplo lá de abertura de capital de uma empresa. Aliás, isso eu queria explicar para vocês. Esse exemplo aí é coisa minha, tá? Vocês não vão achar a não ser que o pessoal tenha publicado um livro e copiado isso aí de mim. Aquele exemplo de abertura de capital é uma coisa que eu criei, é um exemplo bem grotesco, assim, para facilitar o entendimento de como que é esse processo de uma empresa, companhia limitada, capital fechado, muitas vezes empresas familiares, e elas têm que tomar essa decisão de abrir o capital e chamar outros sócios. E isso aí, muitas vezes, envolve um problema meio que psicológico, né? Imagina lá um pioneiro lá, o bisavô da família que fundou a empresa lá 40, 50 anos atrás. E hoje os bisnetos, no almoço de domingo, dizendo, vamos colocar novos sócios aí nessa nova empresa. Mas quais os direitos desses sócios? Não, todo lucro futuro os caras vão ter direito na mesma proporção das ações que eles tiverem. O bisavô, o fundador da empresa, vai se engasgar, né? Ele jamais vai aceitar um negócio desse. Então, tem lá aquela lei das SAs, lei 6.404, está lá, passei para vocês, aquele mecanismo do 1/3 de ações ordinárias, 2/3 de ações preferenciais, que as empresas podem, segundo a lei das SAs, quando abrem o capital, emitir essa quantidade, essa proporção de ações, e notem que eu disse podem, elas não são obrigadas a emitir ações preferenciais. As ações preferenciais, para quem já viu aí, elas não dão direito a voto em assembleia. São os chamados acionistas minoritários. Então, para responder essa questão de dividendos, vocês deveriam ter avançado todas essas etapas aí. Como eu considerei que tinha aí 2, 3 semanas de intervalo, eu achei, vou forçar o pessoal para avançar na leitura. E como esse material está muito sintetizado, eu entendo que vocês, em algumas coisas, ficaram com dúvidas, mas eu estou aqui para receber essas demandas de vocês. Daí a gente vai avançando no conteúdo. Porque nessa modalidade à distância, eu não tenho noção de que altura que vocês estão, não estou acompanhando vocês. Aí fica difícil para eu ter. Né? Mas eu acho que eu vou avançar, passar os slides aí, vou compartilhar com vocês. Espera aí. Daí a gente vai avançando e é que nem a Milena falou, se eu acelerei demais, vocês me mandam frear.
Eita, tem que ir lá no PowerPoint e... Bora. Agora vocês estão vendo aí, né? Esse é os slides. Tem um outro arquivo que eu botei mais na forma de texto. Aquele texto lá, Bolsas de Valores, Estratégias de Investimento, só para avisar vocês, é uma coisa que eu fiz em 2003 para um curso à distância, e depois eu fiz uma revisão nele em 2010. Depois não mexi mais. São anotações de aulas minhas, né? E eu coloquei de uma forma bem didática, porque o curso à distância não era nem para economistas, nem para ninguém que tinha... Então, eu botei bem simplificado lá. Só que, como ele não está atualizado, eventualmente eu chamo a bolsa ainda de Bovespa, tem algumas coisas lá que estão desatualizadas, tá? Mas eu acho que serve como material de reforço, de reforço para a leitura de vocês aí. Deixa eu ver. Vamos lá para o slide. Eu tenho que mudar de tela aqui para ir avançando. Então, está aí a capa, os objetivos, isso aí tudo nós já vimos, né? Essa parte da intertemporalidade, eu sugiro para vocês que desconsideram escolhas sobre incertezas, porque a distância, assim, fica difícil de explicar. Isso aí é mais um adendo aí no conteúdo. Poupança versus investimento, vocês já viram isso aí em outras disciplinas, né? O S aqui, para economia é poupança, o I é igual a investimento. Então, tem aí já... Eu acho que eu já devo ter falado sobre isso com vocês. Esse slide aqui eu já comentei com vocês? Não. Por favor, gente. Alguém? Professora, eu não entendi o que você falou, porque como eu estou no trabalho, então eu tenho que me dividir. Não, esse slide aí, essa questão poupança versus investimentos, eu já comentei com vocês? Não. Eu não lembro. É que a gente teve aquela primeira aula só, né, de apresentação. Sim. Então, foi mais a apresentação, você falou do como seria a sua aula. Então vamos lá. Esse slide aqui eu acho importante, tá? Que vocês entendem. E notem que está tudo abreviado aí, tudo, um monte de coisa aí que eu resumi em um slide só. Então, definição de... Falado. Oi, pode falar, Kawara. A parte histórica você tinha falado. Ah, tá. Aí a parte histórica está depois. Está depois dos investimentos. Aquele dia minha aula caiu, mas eu assisti depois a gravada. Então, aquela relação entre desenvolvimento de uma economia e o mercado de capitais dela, né? Isso aí eu acho que fica bem. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Mas esse slide aqui eu acho importante, porque primeiro é os conceitos de poupança, né? Poupança é aquela parcela da renda que não é consumida, Vocês não estão vendo, eu tenho que ir lá no slide. Poxa, não posso... Aqui, agora vocês devem estar vendo o meu mouse. Para a economia, na economia a gente usa a renda como Y, né? Então, não sei para quem vai ler esse slide aí, o que é esse Y aí? É renda. Então, a poupança de uma pessoa é aquela parcela da renda que ela não consumiu. Ou, em outras palavras, né, o ato de abstenção do consumo presente. A pessoa não consome hoje, guarda o dinheirinho lá, uma parte do salário dela, para consumir com mais qualidade lá no futuro. Então, essa parcela da poupança, ou seja, aquela renda que não foi consumida, o que a pessoa pode fazer? Quais as alternativas? Tem aí investimento imobiliário, né? Pode comprar
dar entrada aí num lote aqui em Sinop, pode comprar obras de arte, sei lá, investimento imobiliário. Ou ela pode direcionar para investimentos em títulos. E aí tem todos os produtos financeiros dos bancos. Tem aqui algumas definições, algumas características básicas desses produtos financeiros. Cada instituição financeira, cada banco deve ter mais de 200, 300 tipos de produtos financeiros disponíveis. É um fundo tal que rende tanto do CDI, não sei o quê. Aí tem algumas características básicas, quanto ao rendimento, quanto ao prazo e quanto à emissão, né? Investimentos em títulos. No nosso caso, dessa disciplina, a característica básica do investimento em ações é um título de renda variável, ações, debêntures também, algumas debêntures, né? Tem rendimentos variáveis de acordo com a oscilação da oferta e demanda. Lembrando sempre que o preço de uma ação lá na Bolsa é o resultado do conflito entre os agentes. Aqueles que querem vender com aqueles que querem comprar. Ou, em outras palavras, os agentes que têm expectativas pessimistas com relação àquele título querem vender. E aqueles que têm expectativas opostas, ou seja, otimistas, eles querem comprar. E eles ficam fazendo ofertas até se acertar num preço. E o resultado, o preço que acontece lá na Bolsa, nada mais é do que o resultado desse conflito de expectativas entre esses dois agentes que têm expectativas antagônicas, né? Quem quer vender, se tivesse expectativa que a ação é promissora, que vai gerar muito resultado lá na frente, que o preço vai subir, o cara não ia vender, né? Então, é o conflito de expectativas. Isso com relação aos títulos, né? Eu coloco aqui embaixo, ó, que o investidor nesse mercado de renda variável de ações, ele sempre vai procurar otimizar essas três coisas, né? Retorno, prazo e proteção. Isso lá no mercado financeiro a gente chama de rentabilidade. Esse título, essa ação me promete rentabilidade ou não? Liquidez no sentido, não naquele sentido de liquidez seca, liquidez da contabilidade, não. Liquidez aqui quer dizer se o título é negociado com frequência ou não. Liquidez em bolsa, na verdade, né? Quando eu quiser vender, tem gente querendo comprar, porque lá eu trabalhava numa corretora de bolsa, a gente chamava, fulano ficou com o mico na mão. Ele comprou ações de uma empresa, aí ele precisa vender e ele não acha comprador. Ele coloca a oferta de venda e às vezes passa 3 semanas e ninguém dá uma oferta de compra. E isso funciona como no mercado, aí numa feira, aí no mercado público, né? O sujeito que quer vender uma coisa, ele bota um preço mais alto, e quem quer comprar, dá uma oferta com preço mais baixo, né? Aquele negócio de poder de barganha aí, né? E aí, nessa disputa, eles, para sair um negócio, eles têm que chegar num acordo com relação ao preço. E também a questão do grau de risco. Se eu estou comprando uma ação da empresa, a que risco eu estou me expondo? Porque apesar da renda fixa hoje estar rendendo muito pouco, porque a nossa taxa de juros básica está 5,25% ao ano, então a taxa equivalente mês disso dá muito pouco, uma taxa muito baixa, muito pouco atraente. Só que ela vai ser sempre positiva, né? Apesar de render pouco, ela vai ser positiva. O que pode acontecer é essa taxa de rendimento de algumas aplicações na renda fixa perderem para a inflação. Aí você vai estar perdendo o poder de consumo. Na renda variável, como o nome já diz, é variável. Você pode, num mês pode dar um resultado muito bom, no outro mês pode dar um resultado catastrófico negativo, né? Então, falar em taxa, hoje a nossa taxa básica está em 5,25, né?
5,25% ao ano. Hoje começa a reunião do Copom e amanhã, depois do fechamento do mercado, eles vão anunciar a nova taxa Selic. Para a Jéssica e a Milena, eu já comentei isso na outra aula, né? Então, tem que ficar de olho, porque isso afeta o desempenho das bolsas, lógico. Mas, voltando à questão do grau de risco, quanto que eu posso perder de um dia para o outro ou de um mês para o outro se eu comprar um ativo desses, uma ação de uma empresa? Então, essa questão do risco, da liquidez e da promessa de rentabilidade são 3 coisas fundamentais na avaliação, na tomada de decisão de um investimento, né? Então, eu coloquei um outro comentário aqui em cima, né, que a rentabilidade de um ativo está sempre relacionada com a exposição ao risco, né? E cabe a cada investidor, individualmente, isso é uma coisa individual, não é uma fórmula, uma receita de bolo pronta, não, é isso aqui, você segue isso e pronto. Não, isso depende de cada indivíduo, né? O perfil de cada investidor, né? E eu coloquei aqui os 3 perfis tradicionais, né, de cada investidor. Alguns são conservadores, ou seja, têm aversão ao risco, não suportam correr risco. Se eu comprar ações e ela cair 3% de hoje para amanhã, eu vou pular do prédio. Não, então você fica longe desse mercado, né? Tem alguns investidores com perfil mais moderado e outros com perfil mais agressivo. E essa relação, o perfil, gente, aqui, para quem passa aqui na Figueiras com na Acácias, perto daquele restaurante Terra Rica, naquele redondo ali, tem um obelisco da maçonaria ali. Não sei se vocês já observaram. Lá tem uma frase do pessoal da maçonaria que fez aquele obelisco ali, até bonito, por sinal. Está escrito assim lá: conheça-te a ti mesmo. Não sei se alguém já viu, percebeu, mas se não notarem, a hora que passarem aí no cruzamento da Cáceres com a Figueiras, tem aquele obelisco ali, está escrito lá: conheça-te a ti mesmo. Então, isso é válido também para o mercado. Para esse mercado financeiro de renda variável, você tem que se conhecer a si mesmo. Qual é o seu perfil? Você é muito avesso ao risco ou muito propenso ao risco? Que às vezes também não é muito bom o cara ser muito propenso ao risco. Não, para mim é 8 ou 80. Às vezes também não é muito bom. Então, é importante você conhecer o seu perfil individual, que ele é diferente de... Vocês estão aqui, deixa eu ver aqui quantos estão participando. 3, 4, né? 6, 4, muito provavelmente vão ter perfis diferentes de avaliação de risco, ou de propensão ou aversão ao risco. Tem alguns bancos, ou a maioria dos bancos, eles têm lá, eles disponibilizam esses testes gratuitos aí para você conhecer o seu perfil de investidor. Isso é muito importante que os bancos cumpram essa função. Eles lá disponibilizam lá você responde algumas perguntas, tá? E depois eles veem o resultado. O seu perfil é moderado. Aí o banco, conhecendo o seu perfil, eventualmente, se você for fazer uma operação mais agressiva, de maior grau de risco, o banco, antes de você fazer a operação, entrar com senha lá e finalizar a operação, o banco vai te mandar um alerta: olha, essa operação não condiz com o seu perfil de risco. Você confirma que está ciente, blá, 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 blá. Se você não der um ok lá, você não vai poder fazer a operação. E eu acho que essa função que os bancos cumprem é muito importante. Porque senão depois a pessoa diz: eu não sabia, o banco não me avisou. Então, os bancos, eu sei que disponibilizam esses serviços, eles cobram de você preencher um questionário lá para eles avaliar o teu perfil com relação ao risco nas operações que você for fazer.
E aí eu tenho um gráficozinho ali embaixo, tá? Esse gráficozinho não tem explicação nenhuma, praticamente, só tem um símbolo lá que vocês já sabem, né? Que nesse eixo vertical é o retorno do investimento. E no eixo horizontal lá embaixo é o grau de risco que você tem que se expor, né? Então, vocês que já são quase economistas, eu perguntaria, vocês estão vendo o meu mouse? Não. Eu tenho que voltar aqui. Agora estão vendo, né? Então, não. Sim. Tá. Então, independente dos valores em cada escala vertical ou horizontal, que eu nem coloquei números aí nem nada, um investimento, alguém poderia me dar um exemplo de um investimento desse aqui, ó, que dá um retorno bem baixo, mas o grau de exposição ao risco também é baixo. Alguém? Poupança? Querem que eu repita? Ah, alguém falou aí. Quem falou é que eu estou na outra tela, eu não vejo. A Cauara falou poupança e a Jéssica disse renda fixa. Tá aqui embaixo, né? Dá pouco rendimento, rendimento baixo. O que vocês conhecem é a poupança. É a aplicação financeira mais tradicional, que o povo todo conhece, sobrou um dinheirinho, vai lá, coloca um dinheiro na poupança. Mas está rendendo muito pouco hoje. Aí, se eu colocar a poupança aqui, vocês vão me perguntar, mas qual é o risco da poupança? Tirando aquele episódio do Collor, lá de 1992, que ele congelou todas as aplicações, inclusive poupanças, ninguém podia mexer, tirando aquele episódio, a poupança não tem risco, né? Você não vai perder dinheiro se você aplicar na poupança. Então, por que eu estou dizendo que no gráfico aqui, se a poupança está aqui, ela dá baixo retorno, mas ela tem um grau de risco, sim. Qual é o risco de uma aplicação na poupança? Me respondam aí, futuras economistas. Ah, mas tem um economista aí também, né? Cassiano. Cadê ele? Cassiano está lá terminando de assistir um filme da Netflix. Ah, ele está aí. Então, qual é a exposição ao risco de uma aplicação na poupança? Eu acho que eu acabei de falar agora há pouco, né? O rendimento na poupança está muito baixo, eu acho que não chega a 0,2% ao mês, e a inflação, os índices de inflação do mês passado, do mês de agosto, foi de 0,8%. Então, quem tinha R$100 na poupança no início do mês de agosto, no final do mês de agosto tinha 100 e... Tem que fazer as contas aí, eu nem vou fazer as contas. Mas vamos arredondar aqui, vamos dizer que tinha 102, tá? Só que se com os R$100 no início do mês a pessoa comprava 2 pizzas, no final do mês as 2 pizzas eram 54 cada uma, dava 108. Os 102, ele não conseguia mais comprar 2 pizzas, perdeu o poder de consumo. Aí está o risco da aplicação numa poupança. Então, sim, poupança também é uma aplicação de risco. É baixo o risco, mas ele existe. Aí a Jéssica falou renda fixa. Ah, mas eu quero, então, uma aplicação que me renda mais do que a poupança. Então, tá, eu vou falar com o gerente vai me oferecer um fundo aí, vai dizer, olha, esse fundo aqui, ele é lastreado em títulos emitidos do governo, com base na taxa básica, e a taxa básica vai subir, amanhã eles devem anunciar que ela vai subir, então essa aplicação nessa renda fixa pode render mais. Então, a gente sobe aqui, nesse primeiro tracinho aqui, vamos colocar renda fixa aqui. Mas notem que, para eu obter essa rentabilidade maior, obrigatoriamente eu tenho que me expor mais ao risco.
qual é o risco da renda fixa. Os títulos do... Professor, Oi? no caso, tipo, o Tesouro Direto entra nessa Entra, isso, bem lembrado. Quem falou Kawara é que eu não estou vendo... Milena, então entra também aí. O Tesouro Direto nada mais é do que os títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. As NTNs, né, as notas do Tesouro Nacional e as letras do Tesouro Nacional. Só que, antigamente, o Tesouro Nacional não saía vendendo isso no varejo. Vendia para quem? Para grandes bancos que compravam grandes lotes, compravam a maioria ou a totalidade dos títulos emitidos pelo governo. E os bancos passavam o dinheiro para o governo. Então, o governo emite esses títulos para financiar a dívida pública interna dele, para pagar as contas dele, enfim. E esses bancos, esses títulos, aí tem alguns títulos de emissão com resgate para 5 anos, outros para 10 anos. Hoje o Brasil já melhorou muito, nós temos aí perfil da dívida de alguns títulos com mais de 20 anos de vencimento. Esses banqueiros, eles não vão botar esses títulos, que não existe mais em papel, não é mais impresso, tá, como antigamente, mas eles não vão botar isso num cofre e esperar o vencimento para cobrar o governo. O que os bancos fazem? Eles diluem o risco com os milhões e milhões, né? No caso... Desculpem aí, gente. Agora me perdi. O que eu estava falando? Tá, que os banqueiros não vão esperar 5 anos o vencimento desse título para cobrar do governo. Eles estão recebendo juros do governo de, hoje, 5,25% ao ano. Os bancos não vão esperar vencer 5 anos recebendo esse juro anual para cobrar o governo e pronto, ter o dinheiro deles, o capital deles de volta. O que os bancos fazem? Transformam isso num produto financeiro, num fundo lastreados com base nesses títulos. E disponibilizam esses fundos para os milhares de clientes deles, usando da capilaridade dos bancos que têm agência nos 5 mil municípios desse país, e tem muitos, milhões de clientes, e eles colocam nesse... você não quer comprar uma cota do fundo tal, que é lastreado na letra do Tesouro, isso e aquilo, e rende tanto? Pode notar que nunca rende os 100% lá da Selic, né? Isso aqui está rendendo 85%. Eles ficam com uma diferença para eles. E eles diluem o risco com milhares de investidores. Se o governo der o calote e não pagar na data do resgate, o calote não vai só sobre os bancos, vai sobre os milhares de clientes dos bancos. Todo mundo que comprou daquele título lá, daquele cota daquele fundo lá, vai levar o calote e não vai receber o juro, né? Então, apesar de que os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional serem considerados ativos risk-free, ou seja, livres de risco, na memória de alguns investidores, principalmente para os um pouquinho mais de idade mais avançada como eu, em 1986, o presidente Sarney, que ainda está vivo, aquela coisa lá, não sei, vai viver até os 200 anos, eu acho, ele deu um calote lá, disse que não ia pagar, deu um calote na dívida pública nacional. E aquilo, muita gente lá atrás perdeu dinheiro e ainda tem aquilo na memória. Então, apesar de hoje serem considerados livres de risco, porque entende-se que o governo vai cumprir com as suas obrigações de, na data do resgate, resgatar o título e pagar para o investidor, a gente não está muito livre do risco de eventualmente sofrer um calote, não. Então, por isso é considerado também a renda fixa com base nos títulos emitidos pelo governo, também são considerados, têm algum risco embutido.
Os títulos mais considerados mais livres de risco, risk-free, do mundo, são os títulos emitidos pelo Tesouro americano. Esses nunca deram o calote, e o mundo inteiro acredita que eles nunca vão dar o calote. Então, apesar de eles hoje praticarem uma taxa de juro ao ano entre 0 e 0,25% ao ano, gente, tem muitos fundos no mundo todo que compram os títulos do Tesouro americano por conta desse baixo risco aí de levar um calote. É ao contrário dos que compraram títulos da dívida daquela empresa gigante do setor imobiliário da China aí, que tinha que pagar alguns bilhões de dólares de juros ontem, na segunda-feira, apesar do feriado na China, eles tinham que pagar porque os compromissos deles eram com bancos e fundos do mundo todo que não tinha feriado. Eles deram calote e não pagaram, tá? E aí são alguns bilhões de dólares aí que o pessoal levou um calote, por isso que estremeceu o mercado financeiro ontem. Então, gente, a renda fixa também tem, e alguns planos de previdência privada, que tem grande parte do lastro deles em títulos públicos, mas tem parte lá em renda variável, em ações, ou em moedas, em câmbio, no caso, eventualmente, apesar de ser quase considerado uma renda fixa, muitos planos de previdência privada apresentam rentabilidade negativa de um mês para o outro, de um dia para o outro. Eu que eu digo, porque eu tenho e a rentabilidade desse plano de previdência privada está dando negativa desde junho, julho e agosto, e agora em setembro está pior ainda. Então, note, se fosse um período de maré de bolsas do mundo inteiro em alta, a rentabilidade desse meu plano de previdência privada seria alta, né? Então, notem que eu estou buscando mais rentabilidade, mas estou me expondo mais ao risco. Agora vamos avançar, vamos subir mais ainda. Eu quero uma rentabilidade maior do que os títulos ou planos de previdência privada. É possível isso? É possível isso. Aí nós chegamos na renda variável, nas ações, que é o objeto do nosso estudo aqui. Então, uma ação pode me dar tranquilamente um retorno de 40% no ano, 80% no ano, como, já que é renda variável, olha a exposição ao risco. Vocês estão acompanhando o mouse aí, né? Professor, tem uma dúvida aqui. A previdência privada, ela entraria, digamos, depois da poupança ou depois da renda fixa, subindo o gráfico ali? É depois da renda fixa ainda. Porque a renda fixa, entenda até como tesouro direto, por exemplo, você compra só as letras do Tesouro Nacional. Aí a renda é fixa. Quanto que está hoje? 5,25% ao ano. Isso você sabe que vai ganhar isso. Agora, os planos de previdência, eles têm várias categorias. Tem algumas carteiras mais conservadoras, que são quase só renda fixa. Tem algumas mais agressivas um pouco. A minha, que eu até mudei agora em junho, até me arrependi de ter mudado, ela é chamada de carteira agressiva. Agressiva não, dinâmica, que eles chamam, né? Um nome lá do produto financeiro deles. Dinâmico, porque daí, dependendo da conjuntura, eles vão mudando os títulos na composição do fundo daquela carteira, né? E aí não entram só títulos de renda fixa, nem só do Tesouro Nacional, como também do estrangeiro, títulos de países ou de tesouros da Europa, do Japão, também moedas, cestas de moedas, como o euro, como o dólar, né? Então, é um mix aí de produtos financeiros que eles botam dentro de um fundo e você compra as cotas desse fundo. Então, esses planos de previdência privada, eu sei, porque foi em 2019, né, que os juros despencaram muito, e no início desse ano estavam em 2% ao ano, né?
Agora nós estamos em 5,25 e hoje eu acho que vamos chegar a 7,5%. Hoje não, amanhã. Então, com esse rendimento da renda fixa muito baixo, tem um pai de uma aluna, a aluna deu o meu telefone, ela já se formou há muitos anos, né? Mas ela tinha meu contato, passou meu telefone, e o pai da moça me liga e brabo com o pessoal do banco, que ele tinha um plano de previdência e o valor era bem alto, e estava dando rendimento negativo, ele não entendia por quê. E aí ele queria trocar, eu tive que aconselhar ele, naquele momento, não trocar, que seria embolsar o prejuízo naquele momento, né? Daí eu não sei o que ele fez, o que ele não fez. Mas eu aconselhei ele a não, naquele seria o pior momento para ele sair e abandonar o plano de previdência dele, ele ia estar embolsando o prejuízo. E depois, de fato, as coisas melhoraram. Estava 2%, hoje está 5,25%, mas eu não sei qual era a composição do fundo dele, que o rendimento dava bem negativo. Talvez fosse mais agressivo um pouco o fundo, e em tempos de maré ruim, o retorno, o rendimento é negativo, não tem jeito. Bem-vindos à renda fixa. Então, Kawara, né, que perguntou? Não sei quem perguntou. Isso. Esses planos de previdência, eles estão eles estão mais expostos ao risco do que os fundos de renda fixa puros, CDI, CDB, essas coisas aí, tá? Que vão com base na Selic. Eles estão mais expostos porque eles têm mais ativos variáveis aí, né? Alguns têm, como eu já falei, né, envolvem moedas, né, principalmente dólar, outros envolvem ações de empresas, não só do Brasil, como empresas estrangeiras, e aí depende muito de como está o humor do mundo. E ontem o humor do mundo estava péssimo. Hoje, como caiu muito ontem, mundo afora, pela manhã estava positivo lá na Europa, e o mercado futuro em Nova York também estava positivo, porque o pessoal estava procurando pechinchas, né? Mas sempre depois de uma forte queda, aparecem os compradores, daí o mercado vira. Mas eu queria só terminar esse gráfico aqui, meu Deus do céu, o tempo voa. Terminar esse gráfico, então, ações também podem me dar um retorno muito bom. Eu vou dizer para vocês, eu estou com a minha carteira, a ação que eu comprei, o meu preço médio é R$26 nos quebradinhos. Ontem ela fechou em 42. Então, eu estou com mais de 100, quase 100, eu já estava com mais de 100% de ganho esse ano aí, mas agora está lá uns 80%, 90%. Mas como eu sei, e eu não vou sair comprando caminhonete aí, porque eu sei que como estava positivo, depois da segunda quinzena de maio, começou a virar a coisa, a minha ação já bateu nos 56 esse ano, e ontem fechou nos 42. Então, eu sei que isso aí não é sair aí comprando caminhonete nova e agora estou rico. Não é bem assim. A gente sabe que na renda variável tem que ter sangue frio. Assim como sobe forte, pode cair forte também. Mas eu queria avançar aqui, gente. Se eu espero um retorno ou um possível rendimento maior do que ações de empresas que são renda variável, existe possibilidade disso? Existe sim, tem outro tracinho aqui em cima, que faz parte do nosso conteúdo também, a gente vai ver lá no finalzinho, que são opções de ações ou opções de índice e mercado futuro também, contratos futuros. Contratos futuros a gente lembra muito de commodities agrícolas, né? De soja, boi gordo, milho, algodão, enfim. Mas tem muitos também, tem contratos futuros de índice de bolsa, tem contratos futuros de inflação, por exemplo, né? E tem contratos futuros de câmbio também, a relação dólar-real. E esses têm muita liquidez e eles dão retornos podem dar retornos bem mais expressivos do que o próprio mercado à vista, que é compra e venda de ações lá na Bolsa.
assim como podem dar um retorno bem mais expressivo, podem dar um prejuízo bem mais expressivo também. Então, note, promete maior rentabilidade, mas o risco é altíssimo também. O risco é muito mais alto. Mercado de opções, por exemplo, se você botar 5 mil em opções para um vencimento na terceira segunda-feira do mês de outubro, por exemplo, esses 5 mil podem virar pó. Você pode perder todos os 5 mil. Se você comprar 5 mil em ações, por mais que caia a ação daquela empresa, não vai chegar ao preço, não vai chegar a zero nunca, né? Para você perder os 5 mil, todos eles. Porque se o preço chegar próximo de zero, se for zero o preço de uma ação, até eu quero comprar, né? Mas se você comprar opções e errar a mão, você vai perder os 5 mil todinho, né? Virou pó, você não ganha nada, perde tudo. Então é muito mais arriscado. E aí eu perguntaria, existe algum investimento aqui, ó, bem no máximo aqui, que dá altíssimo retorno, só que o risco também é muito alto? Vocês conhecem investimento desse tipo? Eu não entendi a pergunta, prof. Oi? Eu não entendi a pergunta. Eu falei aqui dessas categorias, né? Poupança, renda fixa, planos de previdência privada, aí depois nós fomos para renda variável, ações, depois nós chegamos aqui, ó, que promete mais retorno, mas o risco também é muito mais alto, que são o mercado de opções e mercado de futuros. Eles, de fato, você, com R$300 em opções, você pode tirar aí, em questão de 15 dias, 20 dias, pode tirar, sei lá, 5 mil, 15 mil reais, com R$300. Mas se você perder, errar a mão, você perde os R$300. Nós vamos ver isso lá no final. Ou quem tiver curiosidade, vai lá no finalzinho, tem uns slides lá que dão uma breve introdução. Mas a minha pergunta é, existe algum investimento, alguma espécie de investimento que promete retorno muito mais alto do que esse máximo aqui, ó, opções e futuros, mas daí obrigatoriamente vai estar exposto a um risco bem maior também? Eu acho que vocês já fizeram um dia um investimento desse. Seria ações, professor, tipo nesse perfil agressivo? Não, ações estão aqui embaixo, ó, vocês estão vendo o cursor? Ações é menos arriscado do que opções e futuros. Eu estou perguntando alguma coisa mais arriscada que opções e futuros, mas que o retorno pode ser muito maior também? Seria o trade, mas o trade entra em opções. O trade pode ser aqui sobre ações. Comprar e vender no mesmo dia. Fazer operações intraday. Entra aqui, você está sujeito a esse nível de risco das ações. Vocês já fizeram, acho que já fizeram um investimento desse tipo aqui, ó, bem lá em cima, muito arriscado, mas se acertar, ganha uma bolada grande. Vocês já jogaram na Mega Sena algum dia, né? Quanto que tá um cartãozinho da Mega Sena? R$5? Eu não sei quanto tá, eu não jogo. Eu só jogo no final do ano, prof. Não sei quanto que tá agora, não. Mas, digamos, esteja R$5. Se você acertar os 6 números, você ganha milhões. Olha a rentabilidade desse investimento. Você investe R$5 e pode ter um retorno de milhões. É uma rentabilidade boa? É. Mas você conhece alguém que ganhou na Mega Sena já? Eu não conheço ninguém. Então, o risco também é muito alto. Muito provavelmente você vai perder aqueles R$5. Sabe qual é a chance? Eu acho que é 1 em 66 milhões. Uma vez a gente fez o cálculo lá, porque são 60 números, né? Então, tem lá uma fórmula matemática, você pode fechar e tem lá como calcular. Eu acho que é 1 em 66 milhões, uma coisa assim. A chance de você ganhar é muito baixo, o risco é muito alto. Agora, eu perguntaria aqui, vocês conhecem, eu vou desejar que vocês não conheçam ninguém,
mas vocês sabem que tem gente envolvida em atividades ilícitas, envolvendo... Tem alguns nomes, algumas coisas aí, que eu não posso falar aqui, porque depois o YouTube me corta lá, né? Mas algumas coisas que não são muito legais e não sei o que o pessoal faz aí, alguns produtos que eles levam para cima e para baixo e vendem aí, né? E ganham dinheiro e compram mansões e tal, e vivem bem. Mas, uma hora ou outra, a polícia acha os caras e eles vão acabar em cana lá. Aí a casa caiu. Então, a atividade é rentável, essas atividades ilícitas são rentáveis? Devem ser, né? Senão os caras não iam fazer isso. Mas tem risco? Tem também. Então, notem que até nas atividades ilícitas, essa relação risco-retorno, ela obrigatoriamente tem que ser respeitada. A comercialização desse produto aqui, que não é legal, e as autoridades não gostam, dá um retorno extraordinário. Dá? Ótimo, então vamos fazer isso. Só que tem um risco envolvido. Uma hora dessa, o sujeito pode, né, a casa dele pode cair. Então, note, mesmo atividades ilícitas, elas respeitam essa relação aqui, essa linha, essa reta em amarelo aqui, que eu coloquei aqui, é a relação risco e retorno. O que eu estou dizendo isso, insistindo muito? Se aparecer, estão vendo onde é que está meu mouse aqui? Ai, sumiu agora, só porque eu falei. Estão vendo, né? Olha, se eu colocar um ponto aqui, vocês são economistas já, nesse ponto aqui, a rentabilidade, o retorno do meu investimento é alta, bem alta, e o risco, se eu descer aqui desse ponto até o eixo horizontal, o risco é relativamente baixo. Isso são essas promessas, gente. Olha, é um investimento de alto retorno e baixíssimo risco. Isso não existe, gente. Não existe. Por isso que a gente ouve falar aí, gente que cai em calote daqui, cai em golpes absurdos, assim, aqueles golpes até de bilhete premiado de loteria. O pessoal cai porque acha, não, vou ter um retorno alto aqui e o risco é baixo. Isso não existe, gente. Por favor, se vocês receberem propostas dessa natureza, não, esse investimento, esse empreendimento aqui é de altíssimo retorno e baixíssimo risco. Não acreditem, fujam, gente. Tem coisa aí que não está certo. Tá? Isso é muito importante que vocês visualizem essa relação risco e retorno, porque se você exige maior retorno, obrigatoriamente tem mais risco envolvido. E aí vocês estão vendo essas duas linhas aqui, essa superior à reta em amarelo e essa inferior também, né? Eventualmente, o que pode acontecer? Vamos aqui para o mercado de ações, ó. O que pode acontecer é o sujeito ter um retorno em ações. Essa linha horizontal aqui representa a relação risco e retorno do mercado de renda variável de ações, no caso, né? Eventualmente, o que pode acontecer é, de acordo com o conhecimento ou a informação, o sujeito tem um retorno aqui em cima, exposto ao mesmo grau de risco. E, eventualmente, pode acontecer que, ainda no mercado de ações, o sujeito pode ter um retorno aqui embaixo, mas está exposto ao mesmo grau de risco. Então, ao longo dessa disciplina, a gente vai falar ainda muito sobre essa relação risco e retorno, lembrando que o nosso objetivo é, quando você for se aventurar nesse mercado, quanto mais informação ou informação mais aprimorada você tiver, exposto ou exposta a um mesmo grau de risco, você pode ter um retorno superior à média do pessoal que está aqui investindo nesse ativo de renda variável. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aí eu estava sumido, eu fico fazendo um monte de gesto aqui, porque eu gosto de gesticular, e eu estava com a câmera desligada.
Então, esse slide aí, gente, deem uma boa olhada nele, se sobrarem dúvidas, lembrando sempre de perfil, né, de cada investidor, procurem descobrir aí o perfil de vocês, e lembre-se sempre dessa figura, gente. Essa relação risco-retorno, ela sempre, inclusive nas atividades ilícitas, ela é respeitada, ela tem que ser respeitada. Eu não conheço nenhum tipo de negócio, né, que dá um alto retorno a uma baixa exposição ao risco. Se vocês descobrirem um negócio dessa natureza, nem me ofereçam, porque eu já vou ver que tem chucho aí no meio. Vou dizer, ó, aí tem coisa que não está certo. Gente, tem gente que tem... Ah, vocês não têm outra aula agora. 11 horas. Acho que eu vou parar a gravação aqui. Dúvidas, dicas para a gente avançar na próxima? Agora não tem outra aula. Oi? Se quiser estender até o meio-dia, até não tem outra aula. Eu sei que agora às 11 vocês, dado o calendário, vocês não têm aula, né? Mas eu também não quero estender muito, senão esse arquivo fica muito pesadão, e aí quem for baixar depois pode ter dificuldade. Mas podemos avançar mais nos slides aí. Ô, prof, Oi. não sei como é que está a sugestão da universidade com relação às aulas, mas eu não teria problema nenhum de fazer também nas segundas-feiras. Usar aquele tempo lá para fazer encontros aqui. Segundas? É. Deixa eu ver, segundas é às 9? Não, no primeiro horário. Das 7 às 9. Eu não sei, viu, Kawara? É que a gente combinou lá no colegiado e também agora com o Lindomar, que seriam os 25% que diz a resolução. Deixa eu tentar explicar melhor. É que, de repente, eu vou... que, na verdade, nós teríamos 4 horas de aula por semana, né? Eventualmente, eu vou dizer para vocês assim, olha, nós vamos ter 100% das nossas aulas síncronas aqui, né? Aí, eventualmente, você pode, mas tem gente que não pode, por restrições, inclusive tecnológicas, né? Então, imagina só comigo ficar 4 horas por semana, fora as outras disciplinas, e aí muitas vezes depende de plano de internet, disso e daquilo. E eu também acho, eu não sei se seria produtivo, eu acho que seria mais cansativo do que produtivo. E aí, por isso que a gente decidiu que a gente cumpriria lá aqueles 25%, né, das aulas síncronas, com o professor adiantando o material, considerando que os alunos avancem nas leituras, tá, do material disponibilizado, e que essas aulas ficassem mais para eventualmente tirar dúvidas e tal. Então, eu, por mim, não teria problema nenhum, né? Até porque eu estou pagando um plano milionário de internet, né? Então, sempre me sobram gigas aí todo mês, porque o meu plano que eu tinha antes eu não dava conta. Faltava lá, toda hora tinha que estar botando o pacote adicional. Aí eu disse, se eu estou nessa situação que eu tenho, eu pago quase R$500 de internet por mês, tá? Mas eu digo, vou pagar porque eu não quero ficar aí, só nesses pacotes adicionais que eu comprava nos finais, quando estava terminando o meu ciclo de internet, cada pacotinho daqueles é R$50, R$60, né? Aí metade de uma aula dessa já foi um pacote daquele. Aí eu digo, peguei um pacote bem gigante lá. Agora, isso é a minha condição, né? E, eventualmente, você consiga também. Mas e os colegas, né? Então, esse que é o chato. Eu não teria problema nenhum. Mas fica essa proposta, Kawara. Em vez de a gente marcar, por exemplo, na segunda-feira, da hora tal, e na terça também, em vez de ficar com esse compromisso, vamos manter essa 1 hora na terça, mas isso não impede que eu, eventualmente, numa quinta-feira ou num sábado à noite, dado que eu recebi uma demanda de eu não entendi essa coisa aí desse slide número tal.
Aí eu recebo uma questão dessa. Se for simples responder assim, ou pelo WhatsApp, ou digitando pelo e-mail, tudo bem. Se não, não, essa questão eu tenho que desenvolver melhor, porque o pessoal leu ali e não entendeu, então eu tenho que explicar melhor. Aí eu, a qualquer momento, eu gravo um videozinho, eventualmente leva 10 minutos para responder aquele slide lá, e posso dar outros exemplos disso, aquilo, aí eu posto lá no Siga e mando a notícia para vocês. Olha, dúvida sobre o slide tal, ou a questão tal, tem um videozinho lá no Siga. Aí, eventualmente, vários videozinhos desses aí que eu posso gravar aleatoriamente, na medida em que as dúvidas vão chegando. Eu acho que compensa mais do que a gente marcar aqui segunda e terças aulas e, eventualmente, metade. Hoje tinha 4, né? Uma turma de 15. Aí o pessoal já nem na aula 5 não está participando. Se eu marcar, então, isso considerando que eu posso avaliar parte da nota é pela participação, muitos colegas já saem prejudicados. Né? Tá bom? Tranquilo, prof. Pode ser assim, Kawara, ó, fiquem à vontade aí, a qualquer momento vocês mandam, digo, isso aqui é legal, essa dúvida aqui é legal, ó, isso aqui eu tenho que esclarecer. Eu gravo um videozinho, uns mais curtinhos, daí fica mais acessível para a maioria do pessoal, do que esses vídeos de 1 hora e pouco, que muitas vezes são pesados para o pessoal acessar e assistir todos. Né? E se eu for confessar para vocês, eu próprio não aguento assistir essas aulas minhas, né? De tão chato que é isso. Tá bom, gente? Nos vemos na terça ou a qualquer momento eu posso, dependendo das demandas de vocês, eu posso colocar um videozinho para vocês aí. Deixa eu terminar essa gravação aqui. Beleza, prof. Obrigada. Boa semana.